Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ArcTrends Podcast. Estamos gravando num momento muito especial, às vésperas da Revestir, e com um convidado também muito querido por nós. Tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou Maria Silvia Ferraz, editora do ArcTrends, e hoje meu companheiro de bancada está de volta, o Eduardo Scott, gerente de Branding e Inovação da Portobello. Bem-vindo, Edu. Obrigado, Silvia. Obrigado, Pedro, por estar com a gente. Eu que agradeço. Um bate-papo, dessa vez, acho que mais emocionante. Bom, o Edu já, então, apresentou o nosso convidado. Eu sei que vocês são muito amigos. Edu, por favor, faça as honras de apresentar o Pedro. O que eu vou falar dele, né? Acho que dispensa a apresentação, como você falou, mas o Pedro é um amigo meu, muito querido, um cara que participou de várias fases da minha vida e da minha vida profissional na Portobello. Nos acompanha já há 8 anos, assim que comecei na Portobello, a gente entrou em contato. Aliás, você trabalhou antes na Portobello, começou na Portobello antes que eu, porque você tinha feito alguma coisa, um vídeo de alguma coisa assim. Eu não lembro da vida pré-você. E eu tava lá. Não tava? Eu lembro disso, porque eu lembro que alguém me passou o seu contato, entendeu? Mas de lá para cá, a gente mudou muito, eu acho que você mudou muito e cada vez mais está mudando mais rápido, né? Um super jornalista, um texto incrível, um papo super fácil, essa característica que você tem de envolver as pessoas na mesa como se fosse uma mesa de bar, eu acho que é uma coisa incrível. A gente já fez alguns trabalhos juntos com pessoas extremamente desinteressantes que geraram papos super interessantes. A gente já fez viagens internacionais para pegar depoimento de muita gente legal também, e é sempre um aprendizado muito grande tá contigo e ver como você consegue conduzir esses papos das pessoas mais simples, as pessoas com a cultura mais elevada. Então, bom, acho que isso explica um pouco, né, a tua fase até aqui. E agora entrou pro time dos pais, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e obrigado por estar com a gente de novo, Pedro. Imagina, eu que agradeço, fico lisonjeado, concordo que a gente mudou bastante. Eu falo com muito orgulho da minha parceria com a Portobello, não só pelo tanto que a Portobello me mudou, costumo dizer que meus olhos mudaram depois que a gente começou a nossa parceria, mas eu acho que a gente evoluiu junto, né? Eu acho que é importante a gente ter essa abertura para crescer. E sobre o que você está falando, desse papo de almoço, né, de cerveja, é engraçado, porque eu cheguei num ponto da minha vida, acho que eu sempre tive isso em mim, mas agora, mais que nunca, em que eu não estou muito interessado em conversas muito superficiais, né? Seja com o motorista do ônibus, seja com o Barack Obama, seja com o líder político, seja com uma profissional do sexo, uma pessoa dentro de uma cadeia. A minha grande paixão sempre foi estabelecer uma conexão. Então, em toda oportunidade que eu tenho, mesmo que seja um encontro de 2 segundos, eu costumo dizer que no metrô de Nova York, que é meu lugar favorito em Nova York, eu sento e eu olho e sorrio e dou bom dia, porque para mim a vida é muito mais açucarada se você faz essas conexões, porque é tão fácil a gente botar a cabeça no telefone, olhar para baixo, né, cruzar os braços, não fazer contato com as pessoas, e eu acho que é um grande desperdício. E sim, agora eu sou pai há 6 semanas. Parabéns. Obrigado. E eu acho que é verdadeiro isso seu mesmo, porque a gente está há muito tempo convivendo e você tem essa característica de, mesmo com as pessoas que a gente já convive, você tira papos e assuntos que a gente está tanto tempo com a Silvia, eu não sabia ainda que ela não usava brinco, por exemplo. E você consegue tirar essas coisas e é um talento, eu acho que seu mesmo. Não é o meu, não é a minha... Mentira! Não, a gente já falou isso no último podcast. Pelo amor de Deus. Eu não tenho isso. Eu sou exatamente o que você falou. Enfia a cabeça no celular, no jornal, para não ter que falar muito. Ai, que mentiroso! Mas você faz isso. A Silvia também faz isso. Gostam de papo. Eu tenho uma predileção, já falei isso também para você, para a Silvia. Acho que falei em outros momentos também. Eu gosto muito da colaboração, eu gosto muito de aprender, trocar,
mas para mim é dentro de um universo um pouco mais restrito, assim. O design, arquitetura, culinária, arte, esse recorte me agrada muito, mas é impressionante como você consegue fazer isso. E jornalistas, de modo geral, né, Sil, que você também tem esse background, tem essa facilidade de trazer para a mesa um fio, né? Um fio condutor que vai indo. Aí você pega aí um ex-presidiário, você consegue você consegue levar ele para o território que você quiser, do humor até a emoção, você consegue fazer. A Silvia faz isso, tem uma técnica para isso, mas tem também um talento que vocês têm, e acho que você inegavelmente tem isso. Eu, para mim, se não ficar no campo do futebol, no campo do design, no campo da arquitetura e no meu campo de papai... Eu entendo o que você está falando, mas eu discordo. Está tudo conectado. Ninguém cozinha o que cozinha por acaso. Cozinha o que cozinha porque aprendeu da avó. E a influência da avó tem um peso porque a pessoa aprendeu que família é importante. E por isso ela se inspirou para ser arquiteta. Então, se você puxar ali aquele fio, você vai ver que está tudo conectado. Mas tem gente que puxa e tem gente que é o novelo. Eu sou o novelo. Então você de novo já está transformando isso aqui numa conversa interessante, que não é por minha causa. Entendi. E é por isso que os episódios do Arc Trend Podcast são sempre gigantes, né? A gente tenta fazer episódios Tem 3 curtos. perguntas. Mas é uma delícia conversar. Como o Pedro falou, sim. Inclusive, eu queria relembrar que essa não é a primeira participação do Pedro no Arc Trend Podcast. Você foi convidado do nosso 3º episódio. Olha, que honra. Tava lá no início desse projeto, quando a gente nem sabia se era um projeto que ia vingar ou não. No fim, estamos aqui mais de 2 anos depois, firmes e fortes. Então, queria convidar todo mundo para reassistir esse episódio, para me preparar para o dia de hoje. Eu ouvi ele novamente e tá muito legal. Foi um bate-papo sensacional de vocês. Acho que foi mais engraçado. Não foi mais engraçado porque não terminou esse ainda, mas aqui foi muito engraçado. E, obviamente, estava num outro momento. Agora, com todas essas novidades aí na vida do Pedro e na nossa, da Porto Belo, eu acho que tende a trazer um pouco mais de emoção. Assim, não, mas vocês estão de parabéns, porque eu ouço o podcast mesmo, eu sou viciado em podcast, mas vocês têm essa habilidade de falar de coisas relevantes de um jeito muito informal. E criar uma conversa gostosa é um talento, e vocês têm esse talento. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada, Pedro, obrigada. Queria relembrar o que aconteceu nesses últimos 2 anos, desde a sua última participação no podcast. Então, entre nós, Pedro e Porto Belo, que eu lembrei, teve a Mostra Unlimited, que a Mariana Maran fez um ambiente para você, lembra? Lindo. Teve o Arc Trend Summit, tanto de 2022, que foi o do Rosewood. Sim. Quanto de 2023, que foi o do Teatro Santander, que foi o maior que a gente já fez. 2 anos, desculpa, tá. Teve outros também, mas você fala dos últimos 2 anos, né? Desde o primeiro podcast. Desde o primeiro podcast. Teve a festa que você apresentou também no Rosewood. Sim. Que mais aconteceu na sua vida nesses últimos 2 anos? Isso do lado de cada bancada, né? Porque do lado de lá deve ter mais de 30 países, 4 presidentes, 5 embaixadores. Olha, eu vou ser muito transparente, muito sincero, direto ao ponto. Eu não posso reclamar profissionalmente, está tudo incrível. Eu estou com alguns projetos sobre os quais a gente pode falar depois. Projetos grandes, com emissoras grandes e que são sonhos que eu estou realizando. Mas eu há 3 anos, né, minha vida há 3 anos gira em torno desse projeto revolucionário na minha vida, que é a paternidade. Né? Eu decidi ser pai por via de barriga de aluguel, eu e meu companheiro Ben, com quem eu já estou há 14 anos. E é um processo demorado, é um processo cheio de altos e baixos, é um processo cheio de desafios, e é um processo caro, que demanda paciência, que demanda jogo de cintura, que demanda traquejo. Então, primeiro, não vou entrar em detalhes aqui, não porque seja segredo, só porque eu não quero entediar vocês e os ouvintes, mas primeiro você encontra uma doadora de óvulos, e aí você tem que ver se geneticamente ela é compatível com você. Depois de tantas tentativas, você tem os seus embriões. Depois você transfere os embriões para uma barriga de aluguel. A barriga de aluguel, que se eu não me engano aqui no Brasil, é conhecida como barriga solidária. Porque não é um processo... É um negócio, né? Na verdade, elas não podem ser compensadas financeiramente. Na verdade, barriga de aluguel não é permitido
por lei em mais de 90% dos países no mundo. Mas nos Estados Unidos é muito comum e pessoas do mundo inteiro vão até os Estados Unidos para fazer o que a gente fez. A gente teve a sorte de ter uma barriga de aluguel espetacular, que foi maravilhosa, que os ouvintes e o público vai conhecer, porque está tudo gravado. Estou falando isso porque você perguntou o que aconteceu nesses 3 anos. É claro que eu continuei trabalhando, em momento algum eu perdi o interesse no meu ofício, continuei viajando muito, mas a vida muda radicalmente. Na verdade, a vida muda muito mais do que eu imaginava que ela ia mudar. E minha avó, que Deus a tenha, sempre falou que o bom viajante viaja antes, durante e depois da viagem, né? Viaja antes porque você está se preparando para aquela viagem, durante porque você está no lugar e depois lembrando daquele momento. E eu meio que estou nesse durante, porque há 6 semanas eu efetivamente me tornei pai. Então toda aquela preparação, ela durou muito tempo, né? E combinar essa preparação e a ansiedade, quantos embriões tem, quantos embriões... Eu tive a loucura de achar que eu queria gêmeos. Sem querer ofender quem tem gêmeos, por favor. Você é gêmeo. Mas, de qualquer maneira, eu sou workaholic, eu gosto do que eu faço, mas a chegada da Isabel, essa preparação para a gravidez, ela ocupou um mercado imobiliário gigantesco, assim, na minha cabeça. Posso imaginar, porque... Muitas vezes acontece por acidente, né? Muitas vezes acontece assim, vamos, e vai. Uhum. E vocês, desde que eu te conheço, pelo menos uns 4 anos, os últimos 4 anos, a gente fala muito, porque o meu filho nasceu há 5 anos atrás e virou um assunto comum entre a gente falar sobre isso. E você já falou isso há muito tempo, né? Estamos tentando, agora estamos assim, agora estamos assado, para onde a gente vai e tal. E no caso de vocês... É uma coisa mega planejada, né? Sim. Mega planejada. Algo que você já quisesse há muito tempo. Se você não tivesse parado, se organizado, você nunca ia conseguir. Não, e eu faço parte da primeira geração que tem essa opção de ser pai dessa forma. Então, toda vez que eu falei dos altos e baixos, toda vez que eu tinha um obstáculo que era indigesto, eu parava, respirava e lembrava. Olha o privilégio de fazer parte dessa geração, de poder fazer o que eu estou fazendo. Agora, eu não me lembro de um dia na minha vida em que eu não soubesse que eu seria pai. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre soube que a paternidade ia fazer parte da minha vida. Eu não sabia exatamente como, quando, com quem. O desejo pela paternidade antecede até eu descobrir, entender a minha orientação sexual. Eu tive muitas namoradas ao longo da minha vida, então eu podia ter sido pai com uma delas, mas eu pensei em adoção, enfim, eu passei por vários momentos e cogitei várias possibilidades, mas essa foi a que a gente escolheu e eu estou super feliz, assim, é uma realização difícil de expressar. O que eu falo, quando eu falo, por exemplo, do nascimento da minha filha, toda vez que eu tento descrever, eu acho que parece pouco, sabe? É difícil explicar certas emoções, assim, verbalmente. Eu acho que depois de muita análise, muito jornalismo, eu aprendi a verbalizar o que eu estou sentindo de uma maneira natural, mas é muito intenso. Agora eu estou conseguindo falar de boa, mas durante semanas eu não conseguia falar sem chorar, porque eu não sou uma pessoa muito emotiva, que chora tudo que é filme, que se emociona por qualquer coisa. Não sou, mas é muito pensa intenso. Nela sozinha lá em Nova York agora, cara, você longe. Ela tá ótima. Como assim, sozinha? Tentando trazer lágrimas, para trazer mais ibope pro nosso... Mas tem uma coisa que você assim, a Silvia tá perguntando, né, o que mudou de lá para cá, e você mudou também, né, acho que eu também muita coisa aconteceu nas nossas vidas. Desculpa. Mas toda vez que acontece assim um episódio dramático, seja pro bem, seja pro mal, tudo ganha uma nova dimensão, né? Fica uma perspectiva completamente diferente. Quando acontece uma coisa muito ruim na nossa vida, tudo ganha uma perspectiva. Mas quando acontece uma coisa muito boa, como o nascimento de um filho, tudo fica menor também, né? Tudo fica lá longe no final da fila, você tem 1000 coisas para fazer, desde
do futebol, do balé, do dentista, não sei o que, não sei o que, e aí tem as suas outras coisas. Mas você tá mais, eu te sinto mais leve também, né? Você tá com um pouco assim menos de peso nas costas. Eu acho que você tá com um pouquinho mais de, apesar da olheira, apesar do cansaço, apesar da, não, para mim foi assim, mas não é assim também para você? Sim, eu acho que há alguns aspectos. Eu acho que para mim perceber a resposta do público. Em momento algum eu pensei em esconder minha filha numa cartola, no armário, né? Sempre foi. Eu nunca tive vergonha da minha orientação sexual, eu nunca escondi nada disso da minha vida pessoal, mas eu sempre quis que o meu trabalho fosse o carro-chefe, né? Das notícias Mas a chegada da Isabel, ela é tão enorme, Isabel, minha filha, que, como você falou, tudo ficou menor. Vou usar uma analogia que eu usei na terapia outro dia, é péssima, mas é quase como se o seu cérebro fosse um estacionamento. E cada carro é uma responsabilidade, um compromisso, uma conta que você tem que pagar, um plano que você tem. E aí, de repente, constroem um edifício ali naquele estacionamento. E aquele edifício é o seu filho, é a sua filha, né? Aqueles carros, eles nos aparecem daquele espaço, daquele estacionamento. Mas você tem que aprender a lidar com essa chegada impossível de ser ignorada, né? E continuar com a sua vida, e com seus interesses, e com as suas paixões, e com as suas responsabilidades. Então, isso é novo para mim. É interessante porque, por mais perdidamente apaixonado que eu esteja pela paternidade, eu sinto que as pessoas não me contaram quão difícil ser pai de um recém-nascido. Você que é amigo deveria ter recém-nascido. Quando ele não falou, é para os fracos. Quando você falou que vocês estavam assim mirando gêmeos, vocês estavam fazendo todos os esforços para fazer gêmeos, eu falei, cuidado com o que você deseja. Eu falei isso. Mas eu sou irmão gêmeo. Eu tenho irmão gêmeo, tive irmão gêmeo, né? E a vida inteira foi muito mais alegria, Sim. muito mais alegria. Não consigo lembrar de uma coisa ruim que tenha acontecido. E não só para mim, entre eu e ele, talvez ele pudesse falar uma coisa diferente, mas para minha família, de modo geral, meus pais, Sim. em especial minha mãe, que estava mais ali no dia a dia com a gente, ela fala que até os 6 meses foi difícil. Dali por diante, ela não teve nenhum trabalho, porque a gente se encontrou, eram duas crianças que se entretinham sozinhos, não brigavam, estavam o tempo todo ali junto, então era uma alegria muito grande. Então eu ficava sempre assim, cuidado, você tem 6 meses aí para queimar da sua vida, para depois você queimar da sua vida, né? Mas enfim, mas eu acho que é uma mudança muito grande, como você fala, esse loteamento aí que ela ocupa é incrível e é realmente gigantesco. E um dia nasceu a minha segunda. Então esse loteamento, ele ainda pode dobrar. Então fica bem preocupado com isso, porque por mais que você não queira... Escolha bem o arquiteto desse edifício. Escolha bem esse arquiteto. Com isso bom aí, o Isai pode te ajudar. Mas, por mais que você não queira, você começa a ver que você quer que aquela criança também tenha um irmão, também tenha alguém para confiar. Porque a gente não vai estar sempre aqui. Quando eu esquecer dessas noites pelas quais eu passei... E acontece, tá? Isso acontece. Aí eu vou... Bom, esse foi o Dead Trends Porto Belo. Gente, desculpa. Tem muito mais perguntas sobre a Isabel ainda. Eu quero saber do quartinho, a casa. Já que Arc Trends, né, falando do ambiente da casa, o que mudou na sua casa, no seu apartamento, para a chegada dela? Vocês fizeram um quartinho? O que mais de adaptações teve? Mudou completamente. Eu moro num apartamento de 2 quartos em Nova York, em Manhattan. O que é raro. Sim, para os padrões de Nova York, é um belo apartamento numa das melhores áreas de Manhattan, que é o Village. Eu já estou lá há muito tempo, mas eu tinha o conforto de ter um escritório, que eu não tenho mais. Claro. Agora o meu escritório fica no meu quarto e está tudo certo. Eu achei que a mudança seria muito mais desconfortável do que ela foi. Onde eu tinha uma bicicleta ergométrica, entrou a minha escrivaninha, mas o quarto dela está muito lindo. É um pouco frustrante, porque em Nova York, comprar imóveis é um grande debate.
né? Por uma série de motivos. Se você for perguntar para investidores, raramente eles recomendam que em Nova York você compre um imóvel, porque o condomínio custa tanto, porque o valor do imóvel não corresponde ao que você vai ter em mãos, etc. e tal. Então, você vê muita gente bem-sucedida que escolhe alugar. O meu apartamento é alugado. Então, por isso, as reformas e você querer rebaixar uma parede... Sutil, assim. Exatamente, você não pode. Mas é interessante, porque eu acho que eu e o Ben, a gente tem um gosto parecido. Eu acho que soaria extremamente prepotente falar que a gente tem uma elegância parecida, porque o que é elegante para um não é elegante para o outro. Como vocês sabem, é subjetivo. Mas foi um desafio absolutamente inusitado e novo decorar o quarto de um bebê, de uma menina. Né? Eu tenho um irmão, ele tem irmãos, a gente está cercado por homens, né? Amigos, apesar de eu ter absoluta paixão pelas mulheres na minha vida, e as amigas, a mãe, a avó, mas para a gente decorar um quarto feminino não era uma coisa fácil. Escolher roupa de menina nunca foi uma coisa que passou pela nossa cabeça. Então, isso tudo foi muito novo, mas foi muito gostoso, assim. E a verdade é que ela, como eu falei, está com 6 semanas. Então, eu mal consigo manter uma samambaia viva, né? Quando a planta entra na minha casa, eu peço desculpa. Porque eu falo... Parece um pai nosso. Por favor, não me deteste. Pessoal. Então, para mim, existe não essa ansiedade, mas quando você está com uma criança, você fala, você compra brinquedo, você compra isso, você compra aquilo. Com 6 semanas, ela não sabe nem que nasceu. Né? Então, ela é aquela coisa fofa, adorável, que sorri de vez em nunca e você fala, sorriu para mim. Não, sorriu porque sorriu. Uhum. Mas essa mudança foi talvez a maior mudança geográfica para a gente. Mas está tudo certo. Um dia eu costumo dizer que eu quero fazer uma linha para bebê para Porto Belo, porque a gente está pensando em se mudar esse ano. E aí para um lugar onde a gente vai poder efetivamente planejar, né, tudo. A cara de vocês, assim, para o espaço, né? Exatamente. E isso vai ser muito gostoso. Bom. Como foi quando vocês descobriram que ela era menina? Agora eu fiquei curiosa. Essa é uma boa pergunta, porque a gente não imaginava. É engraçado, porque eu achava que entre aspas, eu sempre quis um bebê que eu amasse, que fosse saudável, confortável, bem, feliz. Mas é claro que a praticidade, né, 2 homens com uma criança já é uma coisa, não vou falar diferente, porque pode ter uma conotação negativa, mas não é o tradicional, né? Mas eu e o Ben, a gente nunca menstruou, a gente não tem peito, a gente, né, seio, a gente não passou pelas experiências que você passou como mulher. Eu sou muito protetor das mulheres ao meu redor, né? Eu não sou aquele cara que que dá tchau para a amiga depois do jantar e vai para casa dormir. Não, eu entro no Uber, eu deixo a mulher na casa dela, eu peço para ela me mandar mensagem quando ela chegar. Então, a ideia de ter uma filha, eu acho que eu vou ser meio... Lembra aquele filme O Pai da Noiva, Father of the Bride, em que o cara é super assim, ciumento, e eu espero que eu não seja quando eu estiver mais velho. Mas quando eu descobri, eu achei que fosse ser uma coisa mais difícil. E é uma grande bobagem, porque quando ela nasceu, era inimaginável que ela fosse qualquer outra coisa que não fosse ela, né? Eu tenho dificuldade em não lembrar logisticamente, absolutamente falando, mas lembrar da minha vida sem ela, assim, porque quando você tem um filho desejado, né, você deixa de ser a sua própria prioridade, sabe? Você imediatamente abre mão daqueles seus valores, aquilo que
era fundamental, não é mais fundamental, sabe? Então, é uma entrega que eu tô adorando. Agora, eu geralmente tenho as rédeas da minha vida, eu sou um cara que gosta de ter controle, né, do que está ao meu redor, e eu sei que ter filho é um exercício de entrega, porque você tem controle até aqui, né? Há quem diga que quando você tem um filho, você passa por um luto, o luto do filho que você achava que você teria, porque uma vez a Glória Pérez falou que o filho ele não nasce de você, ele passa por você, porque o filho ele vai ser... É claro que você vai educar, você vai trazer as referências que você quiser trazer, mas existe um DNA ali que é dela, né? E eu vou respeitar também. Até ela chegar com o primeiro namorado em casa. Namorada. Mas até lá, sua filha já vai ter chegado com o namorado e você vai poder me ensinar. Já vou te dizer como é que vai ser. Pedro, assim, essa foi uma baita mudança na sua vida, mas tem outros projetos, né? Esse foi um super projeto mesmo, daqueles Sim. que você pensa e tal, mas tem outros projetos na sua vida aí profissional que misturam um pouco também essa tua nova fase que você está vivendo aí. Você pode falar um pouco pra gente, assim, Posso falar um pouco, sim. Eu já comecei a... Depois eu falo o resto, porque eu já sei. Tá bom. Eu... Estou trabalhando num projeto com a HBO Max, que é agora Max, né, no mundo inteiro. É um projeto precioso, um projeto dos sonhos, porém absolutamente diferente de tudo que eu já fiz até agora, mantendo aquele meu DNA e o meu olhar. Eu sou produtor executivo, estou trabalhando com a Tati, com o Guto, e o Gustavo Nasser, que fizeram o Pedro pelo Mundo comigo. Então, um time que viajou para 77 países ao meu lado e me conhecem com a palma da minha mão, com a palma da mão deles. Mas é um projeto sobre diferentes estruturas familiares pelo mundo. Eu diria que o nosso mundo ele é dividido em 2 grupos, né? A gente está num momento global muito polarizado. Um grupo acredita que a solução para todos os nossos problemas é a tradicional família, né? A família conservadora. E você tem um outro grupo que tem uma cabeça mais aberta e uma visão um pouco mais ampla das possibilidades que a gente tem em mãos quando a gente fala do que é uma família. Isso passa por cultura, a interpretação do que é uma família no Oriente Médio é diferente do que é uma família numa comunidade indígena no Congo. E o que eu acho que é mais inusitado desse projeto é que o fio condutor dele é a minha vida, é a minha experiência. Então, o público vai poder, pela primeira vez, realmente entender como é a minha vida e como foi esse processo em primeira mão. Eu costumo dizer que as pessoas falam, mas por que você mudou? Eu não acho, é claro que eu mudei, eu acho que ficar estagnado é um pesadelo. Então, é claro que eu mudei, mas eu acho que o jornalismo mudou também. Eu acredito que aqueles dias... em que você não sabia nada do Cid Moreira e ele te dava notícia todo dia, lendo um texto que talvez ele não tivesse escrito, com todo respeito. Deus, né? Pois é, não existe mais, né? Eu acho que hoje em dia a gente, por conta da globalização, da internet, das redes sociais, a gente tem mais acesso e curiosidade. A gente seleciona quais são as vozes que a gente quer que influenciem a gente. E isso não passa só pelo trabalho, passa também pelo olhar daquela pessoa. Então, acho que vai ser interessante para o mundo, que já me conhece, né? Eu não sou ator, então eu não me escondo, não que atores precisem se esconder, mas eu não me escondo atrás de um personagem. Então, acho que isso sempre me aproximou muito das pessoas. Quando eu escrevo, como vocês sabem, como eu falo, eu acho que quando você lê meu texto, você ouve a minha voz, quando você lê meu livro também. Então, quando as pessoas chegavam, por exemplo, quando estava fazendo a assinatura, noite de autógrafos do livro, as pessoas contavam essas histórias incríveis e se abriam para mim, assim como se a gente se conhecesse há 500 anos. Eu acho que isso tem a ver com essa minha linguagem jornalística. E agora isso vai ser levado à quinta potência, porque realmente, né, vocês vão estar dentro da minha casa. Você já tinha falado, não sabia quando você ia compartilhar com a gente sobre isso. Esse começo, né, o fio da meada passa pela sua vida, né? E é como você bem pontua,
a gente tem que um pouco conhecer o interlocutor, né? Toda vez que a gente está eu estou em alguma reunião que acontece uma coisa para cá ou para lá, boa ou ruim, alguém sempre pergunta, mas quem que falou? Porque quem que falou é super importante. Claro, faz toda a diferença. Isso já é uma teoria já antiga, né, de que o meio é mensagem, mas é a mais pura verdade, né? A gente precisa saber se é o Pedro que está falando, ou se é o Zezinho, se é o Luizinho, não sei o quê, porque isso te traz uma certa... não responsabilidade, assim, uma veracidade, né, aquela. Eu sei que o Pedro manja sobre arte, cultura, paternidade, tudo mais. Então, o que você fala? O texto que a gente lê seu é a sua voz que está ali escrevendo. O texto que eu leio, por exemplo, é a Silvia que escreve para mim. Então, é a Silvia que escreveu para mim, tá? Mas eu acho que essa coisa de começar pela sua vida, né? Eu estou super curioso para ver. Você já falou algumas vezes e estou realmente curioso para ver como é que desenlaça esses nós todos, começando pela primeira, essas montagens de família tradicional e disruptivas, né, pelo mundo. Muitas lágrimas, mas muito mais do que eu podia imaginar. Mas muito mais. Mas tuas ou deles? Todos, mas minhas, assim, como vocês nunca viram, mas eu nunca tinha visto. Mas você está num momento... Isso também mudou, né? É um processo muito, muito, muito emocionalmente... Eu não quero que pareça desgastante, não. Emocionalmente... Você investiu muito. Carregado. Carregado, às vezes, também tem uma conotação negativa, mas é um misto de tudo. É misto de emoção com o nascimento, de medo. Mas é o que você está vivendo. Dá para entender bem. Né? Mas é libertador. Uhum. Você se entregar, não na frente das câmeras. Eu acho que a beleza desse episódio é que... A beleza desse projeto é que ele é feito com pessoas tão próximas de mim que é como se fosse uma mosca ali. Eles já me viram em tantas circunstâncias, em tantas situações, a gente tem tanta confiança, né, no storytelling um do outro, que eu me entreguei de uma maneira singular mesmo, muito única. E eu acho que ver todo o processo e conhecer essas pessoas, conhecer essas famílias e conhecer a barriga de aluguel vai ser precioso. Eu estou muito, muito, muito entusiasmado para compartilhar isso com o público. Agora, eu não posso mentir, por ser um projeto tão íntimo, tão pessoal, né, eu me pergunto, eu lido muito bem com nota 0 e nota 10. Né, eu não acredito nem na nota 0, quando eu recebo uma, nem na nota 10. Eu gosto de feedback, né, mas eu tenho um filtro, como você estava falando, as vozes que a gente decide respeitar. Mas sendo uma coisa tão íntima, eu não sei como é que eu vou reagir se alguém falar mal da minha filha. Sabe, vai ser difícil, mas ninguém vai falar mal dela, não. Ela é incrível. Com certeza. E eu tenho certeza que o público... Puxou bem, né? Então... Yes. O público vai se interessar muito em conhecer a sua vida pessoal, Pedro. Logo que ela nasceu, você fez um post, né? Acredito que tenha sido naquela semana mesmo. E, assim, eu abri o Instagram, foi igual quando a Meghan Markle e o Harry anunciaram o noivado, sabe? Que aparece ali logo em primeiro. Imagina. E à noite estava na Globo.com e teve um grande comentário sobre isso. As pessoas ficaram muito surpresas porque você não tinha compartilhado o processo, claro. E muito felizes por você. Então eu tenho certeza que o público vai querer saber os detalhes disso agora. Eu fiquei muito lisonjeado. Mesmo. E agora, no avião, vindo pra cá, todo mundo, como tá a Isabel? Ai, que lindo. Mas é bacana. Inclusive... Inclusive, essa é a primeira entrevista que você tá dando desde que ela nasceu, né? Aqui no Arc Trends Podcast. Eles perguntam pra mim como tá a Isabel, entendeu? A gente vai do Pedro. Também. Sim, é a primeira entrevista. Primeira, acredito que de muitas, mas com certeza, é o furo de reportagem. Muito obrigada por compartilhar essa história conosco. Imagina, eu que agradeço. Eu espero que os ouvintes não estejam entediados. Pô, eu queria falar de arquitetura. Mas a gente vai falando de maternidade. Mas eu acho que um pouco para fechar esse bloco, né, Sil, pra gente
falar um pouco como é que é o nome da empresa que a gente trabalha? Porto Belo. Esse tema da paternidade traz de novo uma nova camada do que é o Pedro, porque o Pedro era o amante, mas é ainda um amante de arte, arquitetura, que conhecia tudo de Nova York, escreveu um livro super interessante para quem estava ali também interessado sobre Nova York, talvez mais para brasileiros, mas que tivesse tinha uma camada, toda uma informações, dados ao redor do Pedro que te credenciavam aquilo. Agora você está falando de uma outra coisa, você está num novo momento. Eu acho que essa evolução é super natural e a gente está o tempo todo falando disso, né? Como a gente está se movimentando, andando, vivendo, trocando e não ficando parado, né? Assim, fazendo um gancho para essa empresa que a gente trabalha, que é a Porto Belo. Eu acho que é a mesma coisa que a gente tem também nesse CNPJ, né? A Porto Belo tem isso, ela vai atrás dessa inquietação de pessoas que querem mais, que têm sede, que têm fome por cultura, e você acompanhou isso, né? Assim, impressionante como a gente ainda se encontra, a gente está sempre, pelo menos a cada 5, 6 meses, a gente está junto por algum evento e sempre tem novidade, seja do nosso lado, seja do seu lado, e isso vai acontecendo. Você acabou de entrevistar o Isai, que foi um momento super bonito pra gente, emocionante e engraçado ao mesmo tempo, ficou marcado na nossa história, e como ele é também essa figura que eu quero ser quando eu tiver a idade dele, como você é também a figura que eu quero ser quando eu tiver a sua idade. Então, essa coisa de continuar inquieto, né, de continuar buscando. Ele, engraçadíssimo, traz metáforas e parábolas e fábulas sobre essa coisa de estar o tempo todo buscando, né? Ele falou na conversa que teve com você no ArcTrends, no Summit, perdão. Foi no ArcTrends Summit 2023. Inclusive a gente liberou agora, né? Em setembro, que aconteceu no Teatro Santander. O Pedro foi o nosso host e mediou esse talk com o Isai. A gente tinha mantido essa gravação secreta até agora, exclusiva, mas em celebração a esse momento do lançamento da coleção do Isai para Porto Belo, a gente disponibilizou para o público geral. Então, ele falou naquele momento, várias coisas ficaram gravadas, eu cheguei a anotar algumas coisas, mas de tão bacana que foi. Ele falava que ele morava num prédio que estavam recém lançando Barbie e Oppenheimer, não sei se vocês lembram disso, aí ele morava no 10º andar, sei lá, aí ele descia o elevador, chegava no 8º, e aí, viu Oppenheimer? Pois é, viu Oppenheimer. Aí descia, chegava no 6º, entrava mais outra pessoa, e aí, viu Oppenheimer? Descia no 3º andar, e aí, viu Oppenheimer? Então, ele, por mais que ele estivesse nessa situação, ele se sente obrigado a buscar mais cultura, se sente obrigado, porque ali onde ele está, ele está numa bolha. Então ele é o cara que perambula pelo centro da cidade para entender como é que os comércios funcionam, como é que a São Paulo funciona em detalhe. Ele vai no show do Radiohead, ele vai atrás do Kanye West, ele tem uma sede por cultura assim, que é absolutamente incansável, né? Então ele é um jovem de, sei lá, 70 anos, não sei exatamente quantos anos ele tem, mas é um cara que a gente trouxe pra gente, pro nosso, lutamos, você é um dá para dizer que você é um padrinho dessa colaboração, Sim. Porque ele também acredita em você como uma pessoa que tem essa mesma sede, digamos. Então, a gente gosta disso. Mas eu acho que isso é um fator comum dessa trinca. Eu acho que tanto eu quanto o Isai, tenho certeza que ele me permite falar isso, quanto a Porto Belo, a gente tem esse apetite, né, essa pluralidade. Eu não quero ser definido pela paternidade, né? Pelo contrário, eu vou continuar apaixonado por fotografia e eu leio James Salter, os livros, Rick Rubin, eu leio em voz alta para Isabel, sabe? Edgar Allan Poe. Eu continuo. Entendendo mesmo? Não, mas eu acho que a Porto Belo tem muito isso, né? Quando você olha para Porto Belo, para mim, ao meu ver, na minha opinião, o grande diferencial é o fato de vocês estarem sempre procurando parcerias e vozes e inspirações em lugares absolutamente inesperados, inusitados, né? Você vê no coletivo criativo que leva você para uma cidade que você nunca esperaria que fosse fonte de inspiração para um produto. E você, daqui a pouco, está falando com Antônio Bernardo, está falando com Oscar Metsavar, está falando com Alex Atala. São pessoas que não são escolhas óbvias, né? Mas eu acho que a vida
seria muito chata se a gente tivesse que escolher um lugar, escolher um tema, escolher um assunto. Eu estava falando agora há pouco sobre o privilégio de viver numa geração em que a minha situação é possível. Eu posso dizer o mesmo com relação ao leque de possibilidades que a gente tem hoje, né? Você pensa, algumas gerações atrás, você não tinha avião, entendeu? Você não podia ir de um lugar para o outro. Então, quando começam a resmungar, 18 horas de viagem, eu falo, pois é, e eram 18 meses de viagem, né, para os nossos... Como é que a gente falava na escola? Tataravós, né? E o mesmo pode ser dito sobre a internet. Gente, hoje em dia, a pessoa só é ignorante sobre um assunto se ela quiser ser ignorante sobre um assunto. Sabe? Não estou falando que você bota no Google e aprende qualquer coisa do dia para a noite, mas você sabendo o caminho das pedras, a vida é tão mais colorida se você tem essa fome, se você tem esse interesse, né? E eu acho que vocês têm também essa abertura. Eu trago para vocês, eu falo, vocês já viram isso? Vocês já ouviram falar desse cara? Vocês já viram o trabalho desse designer? E vocês fazem isso comigo, né? Para mim é sempre um prazer, porque eu sinto que intelectualmente eu saio mais rico dos nossos encontros do que se eu for comparar a muitos outros encontros, porque eu acho que a vida ela é mais gostosa quando você tem a cabeça aberta para provar de tudo, gastronomicamente falando. Você não tem que gostar de tudo, mas, né, acho que curiosidade ela é uma bênção. Eu super concordo, com exceção do tubarão da Islândia, que você provou, eu não cheguei nem perto, mas eu acho que isso é uma característica que, sabe, quando a gente fala assim, faz parte do nosso DNA, sim. Não dá para mudar o DNA, né? Você pode fazer o que você quiser, mas o DNA você não consegue mudar. Sim. E por mais que você desvie para cá, desvie para lá, seu DNA vai continuar o mesmo, seu propósito vai continuar o mesmo. Essa nossa vontade de estar o tempo todo buscando o que está rolando aí do lado de fora, não aqui pertinho, mas lá o mais longe possível. E a Porto Belo tem essa potência, ela tem nos dá acesso a todas essas possibilidades. A gente vai criando uma rede que vai crescendo, e a gente tem isso está no nosso DNA e está no nosso dia a dia. A gente faz parte de um grupo, né, Sil, acho que a gente pode dizer isso assim, que é a linha de frente mesmo dessa curadoria, dessa primeira troca. E o grande desafio desse para-choque da Porto Belo para a inovação, não um para-choque, mas quem está em contato primeiro com a inovação, é fazer isso se espalhar, é fazer isso realmente criar uma cultura de design, de arquitetura, que vá chegando nos nossos usuários, nos nossos clientes, na nossa loja. E eu percebo que essa comunidade que a gente gerou também tem essa... E óbvio que se desviam daqui, vão para lá, às vezes largam a arquitetura porque não dá grana ou porque isso, aquilo, mas continuam interessados nesse tema de inovação, de design, que é o que a gente vive, né? E só uma observação, porque vocês agora têm a participação do design nessa coleção, um produto incrível, eu fiquei de queixo caído. Você espera o melhor do design, mas ainda assim ele sempre surpreende. Uhum. Eu acho que parte do motivo pelo qual ele... eu tenho esse deslumbre por ele, não só como arquiteto, mas como pessoa, é exatamente esse equilíbrio, essa dosagem que ele tem, né? Ele não tem mais nada para provar para ninguém. Ele podia, eu detesto essa frase que eu vou dizer, ele podia ser prepotente. Às vezes falam, Gisele, ela pode ser metida. Ninguém pode ser prepotente, né? Eu acho que é uma bobagem isso. Mas ele tem o currículo que qualquer pessoa muito poderosa e celebrada, respeitada, poderia querer ter. No entanto, é o que você falou, ele consegue respeitar o funk, ele consegue ter curiosidade sobre o boteco na Cidade do México, ele não tem uma postura snob com relação às apresentações que eu decidi apresentar para ele, né? Eu lembro a primeira vez que eu falei da Porto Belo com ele, e eu realmente acho que ele só decidiu fazer parte desse movimento e desse projeto porque ele viu valores em vocês que eu acho que ele vê nele mesmo, né? E eu sou apaixonado pelo Isai há muitos anos, é um grande amigo meu.
E eu torço pelos meus amigos, né? Eu tenho muito orgulho de dizer isso. E eu acho que ele torce por mim também. Você já falou isso e ele já falou isso de você também, assim. Eu acho que vai ser uma Revestir incrível, que a gente vai poder estar todo mundo junto, né? E para falar também desse network que tem acontecido, uma vez a gente estava, eu e a Ana, a gente foi até Salvador, acho que eu já contei essa história, fomos a Salvador para o Vicky Muniz, também dispensa apresentação, um dos maiores artistas brasileiros. Ele estava fazendo um ateliê, um espaço cultural lá dele e da Malu, a mulher dele, em Salvador. E a gente foi até lá, a gente super queria apoiar aquele projeto, fomos até lá também namorando a ideia dele criar alguma coisa pra gente. E era 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Dia de Iemanjá. E aí eu fui lá para ajudá-lo no negócio e tal, pensando no futuro, não sei o quê. E de noite, de tarde, ele fala pra gente assim: hoje vai ter um evento lá na Castro Alves, do lado, embaixo do Fazano. E a gente vai fazer uma festa para Iemanjá. Se me chamasse para falar de Shiva, eu ia. Eu estava curioso se o Vicky Muniz veio a mensagem. Se foi o Vicky Muniz que me convidou, eu iria tranquilamente. E aí fui. No meio do caminho, passa uma van preta, são parentes, passa uma van preta, abre a janela, Regina Casé. Você vai lá de noite, né? Você vai lá de noite. Assim, não, vou levar eles tudo comigo. Isso, vão todos vocês, tal, não sei o quê. Aí já estava achando aquilo insólito, né? A Regina Casé. Vai-se embora. Aí fomos lá. Aí quando saímos para jantar, o negócio era umas 10 horas da noite, 9h30 da noite. Aí a gente estava lá, estava o Vicky Muniz, a Bárbara Paz, aquela outra atriz, acho que todo mundo conhece, um monte de... agora não vou lembrar as outras pessoas, mas enfim. E a gente foi vendo assim, uma pessoa, conheço aquela, conheço esse, não sei o que, tal. Uma banda começou a tocar uma música assim, local, mais ritualística, assim, mas super bonita. A gente conhecia aquela melodia bacana. Daqui a pouco encontro no meio da multidão o Isai Weinfeld lá no meio, e ele lá de longe assim: sei que vocês estão fazendo aqui, estou tentando fugir de vocês, tentando chegar num lugar diferente, a gente se encontra, tal. Então esse network, né? Acho que é engraçado falar network para falar de Isai Weinfeld e de Vicky Muniz, essa capacidade rede, de navegar por diferentes mundos. Essa curiosidade, sabe? Essa curiosidade, sincretismo, enfim, então essa turma se conhece, essa turma se frequenta eu acho, pela conexão que tem, por essa fome de aprender, essa sede de aprender. E você é desse grupo, você tem um grupo. Eu não fui chamado para essa grupo, festa. Né? Não me convidaram para essa festa. Mas é uma turma que tem essa mesma característica. Então, eu acho que a gente perpetua isso dentro da Porto Belo e por isso essa longevidade na nossa relação, né? Pedro, por favor, conta dos bastidores do ArcTrend Summit, a sua entrevista com o Isai, porque quem estava lá não viu tudo o que aconteceu no palco para trás. O Isai, ele detesta falar em público, né? Falar para muita gente ou para pouca gente. Ele detesta ser o centro das atenções. E até minutos antes da gente entrar no palco, eu vou embora. E aí corriam atrás dele, não vai, ele suando frio, eu preciso... O que eu vou fazer? Me dá um chá, Chá de camomila. Providenciamos. Mas assim, eu não quero... dar essa resposta, fazer disso um elogio a mim. Ele só participou por causa de você, Desde que a gente Pedro. faz. Ele só participou porque você... Não, mas eu acho que não é que eu tenho essa capacidade, eu gosto, eu não me intimido, assim... às vezes eu me belisco, porque eu não acredito que eu sou pago para fazer o que eu mais amo no mundo, que é conversar, né? Então... É muito louco isso. Quando eu estou falando, quando eu estou fazendo o que a gente está fazendo, não importa o quão cansado eu esteja, o jet lag, a situação, as distrações, o barulho, a buzina, o caos, eu estou aqui. E eu acho que o Isai comigo, ele estava ali, comigo. Mas as pessoas não esperam que uma pessoa tão respeitada, tão celebrada, seja também... tão engraçada, né? O timing do Isai é muito precioso. Mas isso só aparece se você
falar com ele de igual para igual, porque ele quer falar com você de igual para igual, né? Então, eu acho que ali, depois que ele relaxou, imagina, foi uma maravilha. Mas eu adoro minhas conversas com o Isaiah. Não importa se eu tiver, mais uma vez, no boteco da esquina, no Fazano ou no palco. Se você consegue estabelecer aquela conexão, não importa quem está assistindo, qual vai ser a audiência. Eu costumo dizer que na criação você não pode focar no resultado. O que eu quero dizer com isso? É fácil falar, né? Agora eu sei que empresas elas precisam de números, vender, enfim, tem todo um cálculo que é necessário quando você é uma marca de peso. Mas esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é tornar aquele momento, é achar a mágica daquele momento. Eu não posso estar preocupado com a audiência quando eu sento para conversar com uma pessoa. Quando eu sento para conversar com uma pessoa, eu só posso querer que aquela conversa seja gostosa, tanto para ela quanto para mim. E eu acho que é isso. Para mim é um presente fazer todos esses ArcTrend Summits, sabe? Porque, primeiro, eu sempre falo isso, eu sou redundante, repetitivo. Eu acho que as pessoas elas passam batido e elas frequentemente não se dão conta do privilégio que é você estar debaixo do mesmo teto com um monte de gente que compartilha das suas paixões, dos seus interesses, dos seus valores. É uma coisa que eu falo, mas a gente não pode passar a vida navegando assim, sabe? A deriva. Você tem que prestar atenção onde você está, você tem que aproveitar aquele momento, porque aquele momento vai passar. Isso aqui não é, eu estou vomitando um livro de autoajuda, não é. Mas eu não subestimo o valor que há em eu estar na frente de todas as pessoas que a gente mencionou, o tanto que eu aprendi, desde Rui Otaki, Paulo Mendes da Rocha, sabe? O próprio Vic, né? Não, em 2022. Exatamente. É muito incrível. Não por eles serem respeitados, por eles serem famosos, mas eles são o que são porque, ao meu ver, eles são pessoas fascinantes. Não o contrário, entendeu? Então, para mim é um privilégio sentar com eles e conversar, sabe? É maravilhoso. O bastidor, como você falou, do Isaiah foi isso. Ele depois me agradeceu e eu, para sempre, vou ser grato a ele. Mas é uma delícia porque aquilo é o nosso bate-papo. É uma delícia poder ter compartilhado com tanta gente. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. A gente precisa da sua ajuda para trazê-lo aqui no podcast, né? Ah, tá bom. Deixa comigo. Fácil. Eu já vou ser ele assim, sem câmera, sem nada, botar o microfone escondido, chamar uma reunião. Mas ele tem essas características todas que você fala, e quando você passa superficialmente, assim, você só tangencia esse mundo dele, ele vai passar por uma pessoa talvez assim snob, que não quer dar atenção, e é muito pelo contrário, assim, antes, né, o que aconteceu antes até daqueles bastidores? Ele estava interessado que quem estivesse na plateia fossem estudantes. Sim. Por conta disso, a gente abriu para estudantes participarem, porque a gente estava preocupado com a comunidade, mais arquitetura, com os nossos clientes, a gente queria que essa turma tivesse. E a preocupação dele era dialogar, ele tem essa humildade, assim, ele achou que poderia ser mais útil para pessoas mais jovens, que estão ainda tentando descobrir o seu caminho e tudo mais. Então, toda essa pseudo-arrogância que quando tangencialmente você olha para ele, na verdade uma humildade muito grande. Ele disse mais de uma vez, ele externou isso assim, mas o que eu vou falar para eles que pode ajudar eles? Assim, eu não consigo entender. Então, você conduziu para um lado do humor, para um lado do dia a dia, e virou uma conversa entre amigos que a gente ficou ali assistindo num Big Brother tamanho gigante ali. Mas foi bonito, assim, foi um momento realmente emocionante. Não, e aplaudiram ele de pé, foi lindo. Vocês de pé, né? A conversa foi muito boa. Não, mas é verdade. Eu e ele ali, de pirata. Eu e ele ali não daria muito certo, eu acho que você tem assim. Foi muito legal. Pedro, 2 semanas atrás você veio de novo ao Brasil para gravar uma campanha da Portobello. Sim. Até, Edu, conta um pouquinho pra gente o que é
essa campanha? O Pedro fez a campanha pra gente e agora é muito fácil, porque com inteligência artificial a gente consegue deixar ele bonito, né? Consegue deixar... Nossa, inclusive, deixa eu falar, os seus olhos fácil. Estão mais verdes hoje, ou é impressão minha? É impressão. Essa luz, meu Deus. Obrigado. Deve ser essa camisa. Parece que eu saí da boca da vaca, toda amarrotada. Porque eu estava na minha mala de mão. Quem estiver só ouvindo, eu recomendo fortemente que assista o vídeo. Obrigado, Silvio. Não falei nada de... Mas enfim, é sempre uma... apesar de toda a troca, aprendizado, a referência disso, daquilo, de livros, filmes, pomadas de bebê que a gente troca, além disso a gente fez um baita de um trabalho, eu acho que a gente se orgulha muito, uma campanha mesmo, né, que a gente vai falar, esse ArcTrends está saindo um pouco depois da Revestir, tenho certeza, esse podcast, né? Então a gente pode falar, hoje, esse ano, a gente vai focar muito em lifestyle, nós vamos focar muito no nosso jeito de ser, né? A gente tem percebido como isso está virando mesmo uma coisa, sabe? Algo, não só da Porto Belo. A campanha ela é legal porque ela não fala da Porto Belo. Ela tem um texto muito bem escrito pela Cris, né? A Cris tem sempre um certo lirismo quando ela escreve e ela está falando de quem está ouvindo. Uhum. Mas também da Porto Belo. Então ela fala da Porto Belo e fala de quem está ouvindo. Se você está ouvindo esse podcast agora, muito provavelmente você é um cara que curte arte, um cara que curte design, e a nossa campanha fala disso. Ela não é uma campanha aberta, não é uma campanha para todas as pessoas, mas o Paulo Leminski fala que para entender poesia tem que ser poeta. Para entender sobre lifestyle tem que curtir isso. Não é todo mundo que se desenha, né? Se projeta, se veste e tudo mais para mostrar uma mensagem. A gente está falando para essas pessoas que curtem design, escolher a cadeira que vão sentar, o revestimento que vão colocar na parede, o ambiente, não estão por acaso, né? Mas se você me permite te interromper, eu discordo quando você fala que é para um público X. Eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que quando a gente... Não tem problema em discordar, a gente corta depois, fica tranquilo. Quando a gente pensa numa campanha para uma marca, é claro que existe um público-alvo, né? Mas, por experiência própria, você não... Eu sempre me surpreendi com a quantidade de pessoas que, de repente, se interessaram por uma exposição no Whitney Museum, ou por a história da religião na Etiópia, ou pela situação de refugiados da Coreia do Norte. Eu acho que tudo passa pela forma como a gente entrega esse material ou essa história, né? E realmente eu acho que uma cadeira é só uma cadeira até você aprender que alguém efetivamente sonhou, pensou, planejou, construiu, tem um motivo, tem uma inspiração por trás daquela cadeira. De repente, aquela cadeira ela não é só uma cadeira, né? A mesma coisa, é tão fácil, é tão bobo também hoje em dia. Assim, a arte é coisa granfina. Ou, né? Eu costumo dizer que eu, que já fui a muitas zonas de conflito, as pessoas têm essa falsa impressão de que, por exemplo, vaidade é uma coisa que só existe quando você tem dinheiro, ou você tem conforto, ou você pode... Você vai à zona de conflito, você vê aquelas mães que perderam tudo, trançando o cabelo da filha e enfeitando e vestindo a filha com carinho. As pessoas querem se sentir bonitas, as pessoas querem ver beleza dentro das próprias casas. Eu acho que o que vocês fazem é muito mais do que só revestimento, azulejo, lastra, né? Aquilo você está disponibilizando o que vai virar a realidade, a rotina daquela pessoa todos os dias da vida dela, né? Então, quando a gente fala dessa campanha agora da Porto Belo, a gente fala muito sobre autenticidade. E a autenticidade não é um privilégio para poucos, né? Cada pessoa tem o seu jeito de ser, e nem todo mundo vai ter a oportunidade de ter aquele material, aquele produto na casa delas, mas eu acho que todo mundo tem por que se interessar pelo seu storytelling, pelo que a Porto Belo está compartilhando, sabe? Para mim, isso Porto Belo não é para poucos. O que a gente, me considero parte da família, né? É claro que nem todos os produtos vão ser para todas as pessoas, mas
a mensagem é para todos. É o que eu quero dizer. Concordo. Não, concordo, assim, e discordando não, mas eu acho que você está certo. E eu acho que faz parte de um aculturamento, sabe, assim, de que cada vez mais a gente está se importando e aprendendo, porque cada vez tem mais conteúdos e dados, né? Conteúdo é uma palavra meio, mais dados mesmo, sobre tudo que está acontecendo e como a arquitetura é importante, como o design é importante e como a história por trás desse design, dessa arquitetura, carrega o aprendizado do artesão, a sustentabilidade, o quanto de material ela usou ou não usou e mais ou menos, porque sempre mais ou menos, o que aquele criador ou aqueles criadores imaginaram que ia causar no ambiente, ou no carro, ou na roupa que os usuários teriam no futuro. Então, cada vez mais a gente percebe, eu acho que estarmos mais ligados, eu acho que o Brasil é um país que tem cada vez mais gente mais atenta sobre isso. Eu acho que se há 5, 10 anos atrás a gente estava muito interessado em gastronomia, a gente percebia esse movimento, né? Os chefes de cozinha eram os gurus da nossa vida, né? A gente eram metáforas e metáforas sobre como cozinhar, o blend disso que faz a vida mais gostosa, o tempero, eram os gurus da nossa, uma metáfora super válida. Hoje cada vez mais eu percebo a potência do design da arquitetura entrando mais e mais na vida das pessoas. Se antes a gente comprava uma cadeira pelo preço, a gente já está um pouquinho mais letrado sobre isso, assim. Cada vez mais eu percebo esse movimento em fazer as coisas de forma mais consciente. O que eu quis dizer é que eu acho que a Porto Belo e essa comunidade que a gente humildemente criou, ou faz parte, eu já nem sei mais de que lado nasceu isso, nós somos bem responsáveis por isso, assim, por fazer não que a gente tenha feito, mas pelo contrário, é algo que estamos construindo. A gente tem que fazer cada vez mais as pessoas cientes e conscientes de que as coisas não são coisas. Tem histórias, como você coloca, tem usos que são pensados, e a gente tem que fazer as escolhas cada vez melhores. Voltando para o começo, depois que a gente tem filho, mais e mais a gente não bota nada na nossa casa sem saber, sem procurar um diabo de um QR Code para saber de onde veio, se tem agrotóxico, quem produziu, e eu acho que essa é a beleza do design, assim, de fornecer todos esses conteúdos, toda essa história por trás de cada objeto. E é uma grande bobagem, né? Só quem perde é quem vomita essa bobagem. Design é coisa pra gente chique, ou música clássica não é pro meu bico, ou arte é pra gente fútil, ou moda é uma besteira, né? E a pessoa não se dá conta de que a única pessoa que está perdendo é ela. E quando a gente fala de design, é muito louco como as pessoas não se dão conta de que o telefone celular delas, a cama onde elas dormiram, a cafeteira onde elas fizeram o café, a roupa que elas estão usando, a xícara que está na mesa, tudo é design, né? Então, quando você fala que não tem interesse em design, você está se limitando, né? E talvez você não se identifique com a fonte de inspiração do Isaiah ou do Vic, mas talvez você se apaixone pela fonte de inspiração do Marcelo Rosenbaum, né, ou do Oscar Metzavar. Eu acho que essa é a beleza desse portfólio que vocês têm, essa pluralidade mesmo. Esse é um bom ponto, essa montagem aí desse nosso portfólio busca isso, né? A gente tenta mostrar que diferentes concepções podem ter esse mesmo DNA de trazer histórias interessantes. Eu acho que esse é um super ponto. Falei demais. Já então que o Edu contou que o tema da campanha é lifestyle, Pedro, queria saber, nas suas palavras, na sua visão, qual é o lifestyle Porto Belo? A minha visão, qual é o lifestyle Porto Belo? Eu acho que o lifestyle Porto Belo é esse estilo de vida com essa fome insaciável por novas inspirações. Eu acho que nenhum assunto fica de fora das nossas reuniões. Eu não acho que nada seria banal. Eu acho que o lifestyle da Porto Belo é aquele lifestyle que você não precisa gostar de funk, mas você vai ouvir para saber se você gosta ou se você não gosta. Você não precisa gostar de balé, mas talvez você goste
da roupa da bailarina. Eu costumo dizer que durante anos e anos, durante 8 anos, eu apresentei um programa para a NBC nos Estados Unidos. E era um programa sobre as melhores exposições, melhores espetáculos, melhores restaurantes e hotéis dos Estados Unidos. E aí, frequentemente me perguntavam, o que você faz quando você não gosta da comida? Eu falo, eu vejo se eu gosto da decoração. E o que você faz se você não gosta da decoração? Eu falo, vejo se o atendimento presta. Né? E eu acho que a Portobello tem isso, de achar o que há de bom nesses universos, né? E se permitir ser influenciado, ser inspirado por esses universos mesmo. Para mim, eu que sou viajante, né? Eu que sempre, que já fui para mais de 77 países e tenho essa coceira que preciso sair de casa, é interessante como a forma como eu enxergo a minha casa mudou desde que eu comecei a trabalhar com a Portobello. De verdade. E quando eu falo que talvez o produto não seja para todo mundo, mas a mensagem é para todo mundo, é disso que eu estou falando. É claro que eu tenho produtos da Portobello na minha casa, eu tenho esse privilégio, mas mais importante, mais valioso que o produto é essa mensagem que vocês passam, é esse entendimento de que o que a gente tem na nossa casa, o que a gente bota ali dentro daquelas 4 paredes é muito importante e tem um impacto gigante na forma como a gente encara o mundo, na forma como a gente interage com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Subestimar o quadro que você bota na parede, o espelho que você... Eu não estou falando de Feng Shui, estou falando dessas escolhas mesmo. E qual é o lifestyle Pedro Andrade? Nossa, o lifestyle Pedro Andrade agora é esquentar uma madeira, acordar 2 vezes na noite. Mas eu acho que se trocar as perguntas e botar a mesma resposta, funciona. Eu acho que, já que você falou da Portobello, acho que a gente pode falar um pouco de você, porque você tem essa mesma sede, essa mesma vontade e renova. Engraçado, quando a gente encontra essa como é que eu posso dizer, alguém parecido com a gente, como renova a nossa própria fome por mais, né? Por mais, porque talvez o dia a dia seja cansativo, a gente tem as nossas demandas, nem todo dia a gente está em diálogo com o Vicky, com o Isai, com o Pedro, tem muita pedra para quebrar na construção de uma marca, né? É muito difícil construir uma marca e muito fácil destruir uma marca. Mas você tem essa seriedade, esse mesmo propósito, essa sede, e eu acho que quando essas duas coisas se encontram, né, coisas semelhantes se encontram, a gente vai mais longe um pouco na mesma direção, né? Estamos indo na mesma direção. Eu não acho que lifestyle dá para ser jeito de ser, dá para ser traduzido ou resumido na roupa ou na comida ou tudo mais, mas tira tudo isso, né? Vai tirando tudo que tem de excesso. O que fica daquela marca ou daquela pessoa, né? Se a gente um dia abandonar a fábrica, se um dia a gente abandonar as lojas que a gente tem, a gente ainda ia ficar com essa sede, ia ser a última coisa que a gente ia ter na nossa mão. Sim. Ia ser essa sede por inovar para evoluir. A gente não ficar... Há 2 anos a gente fez esse podcast para não ficar... A gente fez esse podcast, éramos uma marca, você era uma pessoa, a gente continua seguindo na mesma direção. Isso que eu acho que é o mais legal, assim. Você tem esse mesmo... Você foi para diferentes países, aprendeu outras culturas, mas continua seguindo em frente. Eu acho que essa inovação para evoluir, eu acho que é o que é o nosso jeito de ser. E rapidamente, porque eu sei que eu estou falando pelos cotovelos, mas... Frequentemente as pessoas me param na rua e falam: queria tanto que você continuasse fazendo Manhattan Connection. Ou me param no avião e falam: queria tanto que tivesse Pedro pelo mundo e tal. Mas para mim é muito claro que os 2 projetos e todos os outros projetos dos quais eu fiz parte, eles só funcionariam se eles tivessem se reinventado. Entendeu? Porque eu tenho um baita orgulho desses 2 projetos e da maioria dos projetos que eu fiz, dos quais eu participei, mas eu entendo que
tem um tempo, ele tem que ser coerente com aquele momento, da mesma maneira que a coleção que vocês vão lançar ano que vem, ela vai ser coerente com aquele momento. E se você, é uma ilusão achar que eu estaria no Pedro pelo Mundo temporada 27 agora, e continuaria sendo inovador, continuaria tendo o frescor que ele tinha, né? Aquele estilo de exploração, de programa de viagem, era uma coisa nova naquele momento. De lá para cá, um monte de gente fez coisas muito parecidas. Então está na hora de fazer uma coisa diferente, ou modificada, ou editada, né? Não precisa, é o que você falou, o meu DNA está aqui, mas eu preciso evoluir, eu preciso criar coisas novas, me reinventar, porque senão você fica meio estagnado mesmo. Eu acho que é um desperdício. E também quando a gente encontra alguém com o mesmo lifestyle, a gente garra, né, que nunca mais solta. 8 anos já de parceria. 8 anos? Belo com Pedro. Nossa, a vida passa rápido. Tá na hora da gente mudar, né? Não! Pedro, em breve estará de volta para o ArcTrends Summit 2024. Já tem data, acho que posso até contar, 4 de setembro. Maravilha. Estará de volta conosco. Vou mandar passar a minha camisa. E infelizmente a gente tem que encerrar esse bate-papo. Eu podia delicioso. continuar falando com vocês até... Não, é muito amanhã. Bom. É muito bom mesmo. E a gente perde a hora, né? Nem sei quanto tempo a gente está aqui. Nossa, já passamos bastante de 1 hora. Obrigado aos ouvintes. Sim. Compartilhem no YouTube, em Spotify. Principalmente Spotify e YouTube. Exatamente. E acessem o arctrends.com, porque parece que esse ano o Pedro volta a escrever colunas. Exatamente. Eu já tenho algumas em mente. Sério? Oba! Eu acho que vale o convite para lerem as colunas anteriores, que são as minhas favoritas do ArcTrends, sempre muito com a sua própria voz. Acho que vale muito a pena. Eu tenho muito orgulho das nossas colunas. São muito, muito legais mesmo. Sobre Basquiat, sobre as ostras de Nova York. Você leu mesmo. Eu li mesmo. Enfim. O Edu é leitor de verdade do ArcTrends. De vez em quando ele me manda um print com um erro. Daí eu sei que ele realmente está lendo. Mas porque eu realmente curto, não é porque eu estou buscando erro. Mas, Edu, o que é mais fácil acontecer daqui para frente? A Isabel ganhar um irmão ou a Horizontes ganhar um irmão? Os dois. Né? Já falei que quando eu estiver me preparando para o próximo ou para a próxima, aí eu vou fazer, ou quando eu me mudar, a gente vai fazer a nossa linha infantil. Vamos lá, boa. Eu agora não tem jeito, agora eu vesti o chapéu de pai mesmo. Aguarde. Bom, parabéns, Pedro. Obrigado. Muito obrigada Adorei, pela sua gente. presença. Obrigado. Edu, obrigada. Imagina, mais ou menos. Prazer. Obrigado. Tá então, a gente encerra agora esse episódio delicioso do ArcTrends Podcast. Vou deixar o convite também, a gente está falando do passado. Então, quando esse episódio for pro ar, já vai ter tido as lives, os ArcTrends Talks que a gente vai fazer lá na Revestir também com o Pedro. Perfeito. Então, quem quiser continuar com os conteúdos do Pedro, pode conferir também no Spotify ou no YouTube o ArcTrends Talk, que ele vai conduzir na Revestir daqui 2 dias. E no meu Instagram. Foi um sucesso a Revestir, né? Nossa, o stand estava lindo. Mais bonito da feira. Não sabemos ainda, mas vocês já saberão. É isso aí. Tá bom, obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijo.